Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os sinais vitais, só que em relação ao pulso. Então, na aula passada a gente começou falando sobre temperatura e na aula de hoje a gente vai falar sobre o pulso, ou seja, a frequência cardíaca. Bom, como vocês podem ver aqui na imagem, então a gente tem, um desenho, né, que representa o punho, tá? O punho. E aqui é onde a gente está, no caso, tem o exemplo da palpação. No desenho, ele está palpando uma artéria, ok? Então, lembra que a gente viu lá no sistema circulatório que a artéria sempre vai estar em vermelho, né? Então, tudo que tiver em vermelho é referente às artérias do nosso corpo. Então, assim, Ahn, aqui está em vermelho, no caso, claro, só para exemplificar para vocês, para ficar mais fácil para vocês compreenderem, que é a artéria que a gente vai localizar. Só que, claro, a gente nunca vai conseguir visualizar a artéria dessa forma nas nossas mãos. A gente consegue visualizar, né, nas nossas mãos e tudo mais, as veias. Também depende muito do tom de pele da pessoa, depende se a veia é mais fininha, se a veia é mais grossa, tá? Mas então o que a gente enxerga visualmente são as veias. Só que as artérias a gente não enxerga, só que a gente sente. Então por isso que a gente tem que apalpar, tá? Então as veias é aquela parte que fica aqui mais esverdeadinha, né? Então que a gente consegue visualizar a olho nu, tá? Então aqui é veia. Na minha mão, por exemplo, a minha veia é muito fininha, então já não dá para visualizar, tá? Mas quem tem a veia bem grossa, aí a gente já consegue visualizar bem. Já a artéria a gente não visualiza, a gente precisa apalpar, a gente precisa sentir, tá? Como que a gente faz para sentir a artéria? Então a gente vai localizar o ossinho aqui, a parte radial, tá? E aí a gente vai apalpar, ok? Então essa é a melhor forma da gente localizar a artéria, o pulso, né? O pulso radial, que aqui tem o ossinho rádio e ulna, tá? Então sempre vai ser próximo aqui ao polegar, bem na parte articular, na parte do osso aqui radial, tá? Rádio, ulna. E aqui vai estar a artéria, beleza? Então aí a gente sempre vai estar palpando com dois dedos, né? Com os dois dedos, para a gente conseguir sentir. Então a gente não vai visualizar a artéria, mas a gente vai sentir e sempre vai ser próxima ao polegar, tá? Então nunca vocês vão apalpar aqui na região próxima ao dedo mínimo, porque a artéria radial vai estar aqui, ok? Então sempre baseada pelo rádio, que é o ossinho do nosso antebraço, tá? Então, para verificarmos o pulso, utilizaremos, né, como eu comentei, os dedos indicador e médio e o relógio com segundos. Então, por que que a gente tem que usar o relógio com segundos? Para verificar quantos batimentos, ou seja, quantos pulsos a gente consegue sentir no tempo de 1 minuto. Então, para saber a frequência cardíaca, a gente precisa ter um ponteiro, um relógio, né, com segundos, pode ser o relógio digital ou o relógio de ponteiro, tanto faz desde que tenha a medida em segundos, para a gente saber exatamente quantos batimentos cardíacos aquele paciente vai ter no tempo de 1 minuto, tá? Colocar as polpas dos dedos indicador e médio sobre a artéria, como eu já mostrei para vocês, então, ó, sempre aqui, tá? Artéria radial, ok? Comprimindo-a moderadamente até sentir a sua pulsação e contar a frequência das pulsações, observando o ritmo e o volume do pulso. O ritmo, o que que é? Se esse pulso tá muito lento, se esse pulso tá muito rápido, tá? Então quando a gente coloca aqui na artéria radial, a gente consegue sentir o pulso do paciente. Se tá um pulso regular, se tá um pulso rápido ou um pulso mais lento. E o volume seria se esse pulso tá mais forte ou mais fraco, tá? Então, a gente sente se ele tá forte ou fraco e se ele tá mais rápido ou mais lento, tá? E aí, logo em seguida, contar a quantidade de pulsos por 60 segundos, ou seja, durante 1 minuto. Então, quantos pulsos, quantos batimentos a gente consegue sentir aqui, ó, na artéria radial? Lembra? Nunca esqueçam, próximo aqui ao polegar. Então, próximo ao polegar, a artéria radial, localiza a artéria radial, sente o pulso do paciente e começa contando, né, quando o ponteiro inicia 1 minuto, até completar 60 segundos, que é o tempo de 1 minuto. 1 minuto,
tem 60 segundos. Então, a gente conta durante 60 segundos o batimento, quantos batimentos cardíacos que esse paciente teve nesse tempo, tá? Então, o número de batimentos, o número de pulso que ele teve, vai ser a frequência cardíaca daquele minuto, tá? Então, as artérias mais utilizadas para verificar o pulso são a artéria radial, como eu já comentei com vocês, aqui no punho, a artéria braquial. A artéria braquial, pessoal, fica bem aqui no cotovelo, na divisa do cotovelo, um pouquinho mais acima. Essa é um pouquinho mais difícil da gente conseguir sentir pela palpação, tá? Mas a artéria braquial, já vou falar aqui para vocês não esquecerem, é a artéria que a gente utiliza para aferição de PA, tá? Então, para aferir a PA, a gente precisa localizar a artéria braquial, que fica bem aqui, próximo à região que tem a flexão do cotovelo, tá? Bem aqui nessa região. E nós temos também a artéria carótida, que fica próxima aqui, ó, região da laringe. Então, uma dica para vocês encontrarem a artéria carótida de vocês, vocês podem erguer o pescoço até lá em cima, e aí vocês já vão localizar aqui, ó, logo aqui próximo, né, da região do músculo esternocleidomastoideo, que é esse músculo que dá uma saltadinha. Vocês já vão verificar aqui, ó, que daí tem a artéria carótida, tá? A artéria carótida é a artéria que tem o batimento mais forte, né? Então, muitas vezes, quando a gente não consegue localizar o pulso, em pessoas idosas principalmente, né? Então, o idoso, devido ao envelhecimento e ao enfraquecimento que o coração também tem, né? Uma dificuldade de sistema circulatório, é muito comum da gente não conseguir sentir o pulso do idoso, né? Então, o idoso a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas aí a gente pode ir para a artéria da carótida, que é próxima aqui a região da laringe e próximo a essa musculatura aqui, que é o esternocleidomastoide, tá? Então, essas são as três principais artérias para aferir a frequência cardíaca. Então, aqui, ó. Aqui, só que também existem outras áreas, né, que a gente pode localizar o pulso. Um deles, por exemplo, é o pulso temporal. Fica aqui, ó, bem na região temporal do crânio. Então, a gente consegue sentir bem o pulso temporal, tá? Tem o pulso temporal, o pulso da carótida, que eu já mostrei para vocês, o pulso braquial, que é o pulso que a gente utiliza para aferição da pressão arterial, o pulso radial, que é o mais comum para contagem da frequência cardíaca por minuto, né? O pulso femoral, que fica localizado, né, próximo à região do fêmur, o pulso popilíteo, que é atrás do joelho, pulso da artéria pediosa dorsal e o pulso da artéria tibial posterior também, tá? Só que essas regiões, como eu comentei, são pouco utilizadas, é só em caso de internação hospitalar, paciente acamado e idoso que a gente não consegue verificar nas outras regiões, né? Então a gente vai tentando localizar o pulso, mas quando a gente localiza o pulso radial, né, e braquial, que são os principais, aí não há necessidade de estar localizando todas as outras regiões, tá bom? O que é importante a gente saber? A contagem do pulso, né, durante o tempo de 1 minuto, tá? Então, aqui é o pulso carotídeo, como eu já mostrei para vocês, é um pouquinho aqui, ó, do ladinho do músculo esternocleidomastoide, né? Então, aqui já tem o pulso carotídeo, um pouquinho logo abaixo aqui da região da mandíbula, né? Então, tem a mandíbula, tem o esternocleidomastoide, logo aqui, assim, já vai ter o pulso carotídeo. Depois do pulso carotídeo, também tem o pulso radial, como eu já mostrei para vocês, que esse aqui é o principal que a gente vai utilizar para estar contando o tempo de frequência cardíaca durante 1 minuto, tá? O pulso braquial, como eu comentei, esse é um pouquinho mais difícil de apalpar. A gente, né, consegue, mas é um pouquinho mais difícil do que o pulso radial. E o pulso braquial, né, como eu já vou comentar aqui e reforçar na próxima aula, ele é utilizado, então, para aferir a pressão arterial. Gente, para a gente aferir a pressão arterial, a gente sempre precisa localizar o pulso braquial, que é na artéria braquial, ok? Então, esses são os principais locais, tá? O que pode alterar a frequência cardíaca? Então, vários são os fatores que provocam alteração no pulso. Emoções, por exemplo, quando a gente fica ansiosa, né? Quem já teve crise de ansiedade sabe muito bem como é isso. Uma das coisas que mais acontece é taquicardia, né? Então, um dos sintomas da crise de ansiedade é taquicardia. Então,
Lembrando que a taquicardia é um aumento da frequência cardíaca, né? Que foi gerado por questões emocionais. Então, crise de ansiedade é um exemplo. Exercícios físicos, então, quando a gente faz mesmo que seja uma caminhada de baixo impacto, que gerar uma corrida vai acelerar o sistema cardíaco, acelerando o sistema cardíaco, então também vai gerar um aumento da frequência cardíaca. Alimentação, então, alimentação, por exemplo, alimentos que são ricos em sal, né? Então, o sal a gente sabe que aumenta a pressão, mas o açúcar também. Então, o açúcar também aumenta a pressão arterial. Ah, tanto sal quanto açúcar, tá? Cafeína também aumenta pra caramba a pressão arterial. Chocolate também aumenta a pressão arterial. Então, comidas gordurosas. Então, excesso de açúcar, excesso de cafeína, excesso de chocolate, que são substâncias que aceleram o sistema nervoso, né? Chocolate e cafeína são substâncias extremamente estimulantes. Então, por serem estimulantes do sistema nervoso, elas agem aumentando a produção de endorfina, né, que é o hormônio do bem-estar e tudo mais. Então, elas aceleram também os batimentos cardíacos, assim como comidas com muito sal, com muita gordura, muito colesterol e tudo mais, tá? Então, açúcar, colesterol, cafeína, chocolate, tudo isso altera o batimento cardíaco também. E, consequentemente, quando a pessoa não controla o seu consumo desses alimentos, por isso que a hipertensão arterial e diabetes têm uma ligação total com os hábitos de vida, principalmente a alimentação, tá? Então é importante cuidar disso também. Uso de drogas. Então, o uso de drogas, ele vai alterar o fator, dependendo do tipo de droga, ou a pessoa pode ter taquicardia, ou a pessoa pode ter bradicardia, ou seja, ou ela pode começar com uma taquicardia, que são casos das drogas que excitam o sistema nervoso, né? Como cocaína. Então, drogas como cocaína, elas vão acelerar o sistema nervoso, acelerando o sistema nervoso, automaticamente vai acelerar os batimentos cardíacos, né? E também tem drogas que como eu vou citar bebida, porque o alcoolismo também é tratado como uma dependência, né? Então, o alcoolismo, por exemplo, a pessoa que bebe, ela já vai ter uma alteração no sentido, as bebidas, ela vai deprimir o sistema nervoso, né? Então, deprimindo o sistema nervoso, também tem um risco da pessoa ter uma diminuição da frequência cardíaca, tá? Traumas. Então, por exemplo, pessoa que levou um choque, em estado de choque, ou também traumas em relação à perda de um acidente, alguma alteração, alguma situação de emergência, né? Que pode ter alteração de pressão e batimento cardíaco, e entre outros fatores. Mas os principais são esses, tá? Emoções, principalmente a ansiedade, exercícios físicos, má alimentação, no caso, né? Drogas e traumas, ok? Então, esses são alguns dos fatores que alteram o sistema cardíaco, né? A frequência cardíaca daquele momento. É, então, em relação à frequência, é necessário contar sempre o número de pulsações durante o tempo de 1 minuto. Então, como eu comentei com vocês, que é 60 segundos. Então, durante 60 segundos, vocês vão manter a mão, os dois dedos, posicionados aqui, ó, no pulso radial do paciente de vocês e contar por 60 segundos, que é 1 minuto. Então, durante 1 minuto, vocês vão contando cada um dos pulsos que vocês sentem. Lembrando que o que que é o normal? Normal é que durante 1 minuto seja de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, durante 1 minuto, o normal é que haja 60 a 100 batimentos, ok? Então, 1 minuto tem que ter entre 60 a 100 pulsos, batimentos cardíacos. Se acontece de ter mais de 100 batimentos por minuto, então aquela pessoa está tendo uma taquicardia. Então, se vocês apalparem o pulso da pessoa por 1 minuto e vocês verificarem que está muito acelerado, com mais de 100 batimentos por minuto, então isso já é um sinal de taquicardia. E também pode acontecer o contrário, que é a bradicardia, que é quando ocorre, então, a diminuição da frequência de pulso, ou seja, quando está muito abaixo do normal, que seria menos, né, do que 60 batimentos por minuto. Então, essas são as condições que podem acontecer em relação às alterações
da frequência cardíaca. Se não se tiver entre 60 e 100 batimentos, então tá normal. Então tá normocárdico, não tem nada de errado. O que não está normal é menos de 60 ou mais de 100, tá bom? Então, menos de 60 batimentos, bradicardia, mais de 100 batimentos, taquicardia, durante o tempo de 1 minuto, tá? Então, aqui eu coloquei também os valores normais, referentes, por exemplo, RN, que é recém-nascido. Então, o recém-nascido, pessoal, o coraçãozinho dele sempre vai estar mais acelerado que o nosso. Então, o normal é que o recém-nascido tenha de 120 a 160 batimentos por minuto. Já o lactente, ou seja, o neném que está na fase da amamentação, o bebê que se amamenta no seio materno, então o período já de batimento, né, o batimento cardíaco já reduz, como vocês podem ver ali. Então já vai de 100 até no máximo 120 batimentos por minuto. Já o adolescente, né, quando a, né, criança, adolescente, o normal é de 80 a 100 batimentos. Mulheres adultas de 65 a 80 batimentos por minuto e homens de 60 a 100 batimentos. De 60 a 70, né, os valores normais. Porém, a gente deve considerar que até 100 é normal, tá? Só que assim, hoje em dia, a gente também não deve considerar homens e mulheres uma diferença muito grande, porque nós mulheres, até um tempo atrás, a gente não existiam tantas mulheres diagnosticadas com doenças cardíacas. E hoje em dia, devido à rotina estressante, à má alimentação que todos nós estamos sujeitos, independente se é uma mulher que trabalha fora ou uma mulher que é dona de casa, isso não interfere porque tem vários fatores, tem alimentação, né? Então, hoje em dia, infelizmente, a gente está se alimentando muito mal, a falta de exercícios físicos, né? Então, lembrando que, por exemplo, exercício físico, tarefas de limpar a casa não conta como exercício físico. São atividades do dia a dia, não exercícios físicos. Então, não é só o fato da mulher estar trabalhando fora que altera a pressão arterial. Não tem nada a ver. Mulheres que trabalham, que são donas de casa, também estão tendo mais pressão alta, porque a vida moderna, né, como eu comentei, má alimentação, sedentarismo, está contribuindo para tudo isso, tá? Então, tanto mulheres como homens hoje em dia é, estão sofrendo com, por exemplo, doenças como hipertensão arterial e cardiopatias, né, que são doenças relacionadas ao coração, tá? Então, é importante verificar sinais vitais, batimentos cardíacos e também pressão arterial, como a gente vai ver na próxima aula. E em relação à terminologia, pessoal, então, ou seja, a terminologia são todas as nomenclaturas a partir de alterações daquele valor, né? Então, por exemplo, tem o pulso normocárdico, que é, como eu comentei, quando tem um batimento cardíaco normal. Pulso rítmico, então, rítmico é quando o pulso ele vai estar sempre tum-tum, tum-tum, ou tum, 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 tum. Então, vocês conseguem sentir o pulso do paciente um ritmo, né? Então, ele vai estar sempre batendo num ritmo, numa sequência exata, tá? Tem o pulso que é arrítmico, então quando o pulso é arrítmico, é quando o pulso ele já não vai fazer, vocês não vão mais sentir o tum, 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 vocês vão sentir tum, tum, aí para um pouquinho, aí volta tum, 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 para mais um pouquinho e sente de novo tum, tum, tum. Então isso já é arritmia, tá? Então, ritmo é quando tá no ritmo, quando tá tudo certinho, quando tá seguindo a sequência. E arrítmico é quando já não segue mais a mesma sequência. Então, aí tem a arritmia, né? É até interessante porque se o paciente ele apresenta um pulso com arritmia, pode ser que ele também tenha arritmia cardíaca, né? Como que vai ser diagnosticado? O médico cardiologista, né? Através dos exames e imagens e tudo mais, né? Mas a gente também consegue saber pela ausculta cardíaca, quando um coração tem arritmia, lembrando que quando. Nossa, gente, deixa eu só. Coloquei 3 R's aqui, agora que eu vi. Coisa de prof, né? Lembrando que quando o paciente tem arritmia, ele deve ter um acompanhamento pelo cardiologista, tá? Extremamente importante. Então, a arritmia também, se quando diagnosticado ou com suspeita de arritmia, tem que ser levado para o cardiologista o quanto antes, tá? Encaminhado para o cardiologista.
Também temos o pulso dicrótico. Então, o pulso dicrótico é aquele pulso que dá a impressão de dois batimentos, né? Mas é um só. Então, é um pulso mais tum-tum, que você sente em tum-tum, mas é um batimento só. Tem taquisfigmia, que é quando tem o pulso acelerado, né? Que pode estar também gerando, né, consequentemente, uma taquicardia. E tem a bradisfigmia, que é a frequência abaixo da faixa normal, que pode estar levando à bradicardia, ou seja, uma diminuição da frequência cardíaca. E o pulso filiforme, fraco ou débil, são termos que indicam a redução da força ou do volume do pulso periférico, ou seja, quando aquele pulso está muito lento, está fraquinho, a gente tem uma dificuldade para sentir, né? Então a gente coloca como filiforme, fraco ou débil. Ó, certinho? Então, essa parte do pulso é isso, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre pressão arterial.